é uma iniciativa da CA, com o governo do estado, financiado pelo Banco Mundial. Iniciando aqui mais um vídeo, a gente vai falar sobre desenvolvimento de enxame. Estou aqui com o apicultor Renilton, onde ele vai trabalhar detalhadamente sobre esse tema e nos apresentar. Então, vamos lá, desenvolvimento de enxames. O que é desenvolvimento de enxames? Desenvolvimento de enxames é você pegar o enxame para trabalhar ele para que chegue ao ponto de produção, né? Chegue ao ponto de entrar em processo de produção de mel, ou de própolis, ou daquilo que o agricultor, que o apicultor, ele produz, né? Então assim, a maioria dos apicultores, principalmente os que estão iniciando a atividade, consegue seus enxames através de captura. O que é captura? Vai no mato, né? Pega as abelhas, coloca nas caixas e aí trabalha ele para que ele cresça, se desenvolva e chegue num ponto de produção. Aí assim, aqui eu vou dar um exemplo de como pegar um enxame pequeno e trabalhar ele para que ele cresça e chegue ao ponto de produção, né? Aqui estamos com a colmeia e ela está com 3 quadros, né? Imagine que esses quadros sejam 3 quadros de crias. Então, por exemplo, o apicultor foi no mato, né, na caatinga, ele capturou esse enxame, né, pegou, fez todo o processo de captura, cortou a cera, amarrou nos quadros, e esse enxame, ele deu 3 quadros de crias, né? Ele deu 3 quadros de crias. Então, assim, é um enxaminho pequeno ainda, que ele precisa ser trabalhado para ele crescer, se desenvolver e entrar em produção, né? Então vamos lá. Primeiro, como a gente faz para a gente desenvolver esses enxames? Faz com que esses enxames cresçam. Se for em época seca, né? Primeira coisa que o apicultor tem que fazer é entrar com alimentação artificial, né? Alimentação energética, água com açúcar a 50%, e se não tiver pólen na natureza, entrar com alimentação proteica, né? Oferecendo o bife proteico, o qual já foi feito em algumas outras videoaulas aí que teve, né? Então vamos lá. Esse enxame, ele tá com 3 quadros de cria. Primeiro, fizemos a captura dele. Onde é que a gente vai colocar? Qual é o local aqui na colmeia que a gente vai colocar esses enxames? Tem algumas pessoas que colocam aqui no meio, né? Outras colocam aqui no canto, outras colocam no meio. Então, assim, primeiro, para a gente entender como é que funciona isso, nós temos que entender um pouco da biologia da abelha, como é que a abelha se comporta, né? O seu enxame. Então, por exemplo, a abelha, ela é em formato de uma bola, né? O crescimento dela, ela cresce para os dois lados. Então a abelha, ela forma uma bola e ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo para os dois lados. A gente vê assim na natureza. Pensando nisso, aqui na colmeia, né, na caixa, a gente já faz justamente isso. Coloca esses quadros, seja de captura, seja feita de divisão de enxame, né, seja qual for o método que o apicultor fizer, colocar ele aqui no meio. A partir do momento que a gente coloca esses 3 quadros de cria aqui no meio, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, um quadro com cera alveolada e vai colocar uma desse lado e outra do outro lado. Por quê? Por que não colocar logo todas?
ou por que só colocar 2? Primeiro que o enxame é pequeno, né? Se eu colocar todas essas ceras aí, o que que acontece? O enxame, ele vai ficar preocupado de higienizar essa cera, né? A tendência da cera é atrair lá, né? Traça, atrair traça. Então, o enxame, ele já vai ficar, digamos assim, desmanchando essa bola e vai começar a ficar higienizando essa cera. Então, as abelhas, elas vão dar mais trabalho ainda às abelhas. Então, o correto é usar um quadro de um lado e um quadro de outro. Entrou com alimentação energética, a água com açúcar. A partir do momento que a abelha vai puxando os quadros, aí eu vou colocando mais nas duas laterais, né? Visitamos um apiário hoje mesmo, eu vi uma caixa pequenininha com 3 quadros e os quadros tudo cheio de cera alveolada, né? O que acontece? As abelhas não vão puxar aquela cera, além da a cera vai ressecar e muitas daquelas ceras as abelhas vão roer. Então, o apicultor está gastando dinheiro com cera alveolada, já que cera está cara. Então, vá colocando de acordo com a necessidade da colmeia. Ah, eu não vou ficar indo lá todo dia. Não precisa ir todo dia não, é só fazer mais ou menos uma base de cada 5 dias. É que se tiver entrando alimento bom, muito aí, é que ela vai estar puxando um quadro desse. Então assim, a partir disso aí, você vai inserindo o quadro e as abelhas crescem. Outra coisa que é importante, quando a gente faz uma captura de um enxame pequeno desse, ou uma captura ou uma divisão de enxame, seja qual for a forma que a gente pegou, a gente diminua o alvado da caixa aqui, ó, reduza o alvado, a entrada das abelhas, deixa apenas aqui 2 a 3 centímetros, que é justamente para facilitar as abelhas. Como o enxame é pequeno, então não tem muitas guardiãs, né? As abelhas soldados que ficam na entrada. Então o enxame é pequeno, então por isso que a gente tem que reduzir esse alvado aqui para facilitar o crescimento do enxame. Outra coisa que é importante em relação à alimentação artificial. Esses enxames pequenos, existe um modelo de alimentador, chamado alimentador interno, que funciona muito bem para esses enxames pequenos, porque a alimentação energética fica aqui por dentro. Então você coloca, ela mesmo pega por dentro, não precisa ficar colocando a alimentação por fora, correndo o risco de outras abelhas, de outros apiários, ficar invadindo e pilhando essa caixa, né? Se colocar a alimentação pela frente, também é bom isolar, né? Coloca o alimentador nesse canto, aí vem, reduz o alvado daqui para aqui e deixa as abelhas sair pelo canto de cá. É importante fazer isso. Vamos lá. Como é que eu faço para desenvolver esse enxame? Capturei, coloquei aqui, é um enxame pequeno, é um enxame que a gente não, se foi capturado, a gente não sabe muito bem identificar, não consegue identificar se a rainha é boa, se é ruim, se é nova, se é velha. Então, nós vamos entrar com alimentação energética, água com açúcar 50%, só com 400 gramas, 400 ml por semana, para uma caixa dessa. Não precisa mais que isso. É pouco, a abelha não vai puxar cera. Se você colocar alimentação demais a primeira vez, o que acontece? As abelhas vão pegar e vão depositar nos favos. Então o enxame não vai crescer, porque já vai diminuir o espaço da rainha colocar as crias. Então, primeiro se inicia com 400 ml por semana, aí o apicultor que vai se basear aí o tempo dele, se ele vai 3 vezes por semana,
se ele vai todo dia, entendeu? Se ele vai 2 vezes por semana, né? O apicultor que vai fazer o seu tempo. E a partir do momento que a abelha for crescendo, aí ele vai aumentando também a alimentação emergente. Outra coisa que é importante na escassez, falta de pólen, é a alimentação proteica, o bife proteico, né? Então você vai usar 15 gramas de bife proteico para cada quadro de cria. Então uma abelha dessa aqui, que ela está iniciando com 3 quadros, você vai entrar com 45 gramas de ração proteica, o bife proteico. Então pode colocar aqui vizinho do lado dos quadros. Então, a partir do momento que a abelha for crescendo, você vai colocando as lâminas de cera nas laterais, né? Então vamos lá. Isso, o que é que acontece? O desenvolvimento de enxames sempre tem uma abelha que ela vai crescer mais do que outras, mais rápido, né? Então, por exemplo, se o apicultor ele está com uma piara lá com 10 colmeias e ele está fazendo esse processo de alimentação e desenvolvimento para crescer. Se uma for uma ou duas ou três ou quatro for distanciando das outras a mais, crescendo mais que a outra, o que é que acontece? Nós vamos pegar aqueles quadros de cria fechada, né? Cria já operculada, já fechada, e vamos trazer para esses enxames que estão menor, que é para ajudar a reforçar o número de abelhas. Ou seja, nós vamos uniformizar, né, os enxames. Então assim, se eu tô fazendo esse processo de crescimento com 10 enxames, então eu vou organizar esses 10 enxames para ele crescer tudo junto, tudo padronizado, para quando chegar tudo junto. Ah, porque não chegar logo 2 ou 3 e os outros ficar? Porque não é prejuízo para o apicultor. Já pensou chegar uma florada, o apicultor está com uma piara de 10 caixas, ele colocar uma melgueira em uma ou duas? Não compensa. Então é melhor fazer essa organização, crescimento, porque quanto mais você coloca quadro de cria, quadro com abelha, que vai induzir os enxames a crescer mais rápido. Então a tendência é que todos vão crescer uniforme e vão chegar no ponto de produção junto, né? Qual é o ponto de produção que a gente chama? O ponto que as abelhas elas já vão começar a produzir mel, né? Um enxame com 6 quadros, 7 quadros, ele já tá pronto para produzir? Não, né? Ele precisa estar pelo menos com 9 quadros em diante de cria para que a gente consiga colocar a melgueira, né? Então, por exemplo, um enxame, a gente fez todo o processo dele de alimentação, né? Desenvolveu ele, manejou ele certinho para ele crescer. Então, eles já estão aqui com 9, 10 quadros de cria já fechada, né? Então, assim, um enxame desse, ele já está, que a gente chama no ponto de produção. Nós já desenvolvemos eles, que ele está pronto para produzir. A partir daqui, eu já posso colocar a melgueira, que qualquer florada que tiver, ele já vai entrar, né, na produção de mel, já vai começar a produzir mel. Outra coisa que é importante no desenvolvimento de enxame é você acompanhar principalmente o desenvolvimento das rainhas, né? Como eu falei de início, tem uns que vão produzir mais do que outras, né? Então é bom observar também a questão do número de abelhas que tem, né? Tem abelhas que vão chegar com 8 quadros, tem abelhas que vai chegar com 8 quadros, mas já tem um número grande de abelha que você já precisa colocar a melgueira. E outras
que ainda com 8 quadros ainda não precisa colocar. Então o apicultor também tem que saber, observar isso. Por quê? Se o enxame passar muito tempo com muita abelha, já fazendo barba, abelha por fora aqui, qual é o problema que pode causar? A enxameação, né? A enxameação, o que é enxameação? É a divisão das abelhas. Uma parte vai embora e a outra fica. E outra coisa que vai acontecer, quando a abelha ela se prepara para enxamear, o que é que acontece? Primeira coisa que acontece logo as abelhas elas param de alimentar a rainha. Quando as abelhas param de alimentar a rainha, né, coloca a rainha, que a gente chama de dieta, ela para de alimentar a rainha, automaticamente a rainha ela para a postura. A rainha para a postura e a rainha começa a emagrecer. Então a dieta que as abelhas fazem justamente para isso. Para de alimentar a rainha fica magra, ela fica magra e automaticamente elas começam a puxar outra realeira. Quando elas puxam outra realeira, que nasce a rainha nova, a rainha velha vai embora. Por isso que as abelhas ela já fica magra, justamente para ela poder voar. Então aí divide o enxame, a rainha velha vai embora e a nova assume, né, a colmeia. Aí o que é que acontece? Qual o outro problema que o apicultor tem na enxameação? Ele não vai ter a garantia que essa rainha ela vai voltar. Por quê? Primeiro, que ela nasce com 16 dias, depois de 9 dias que ela vai dar o voo nupcial, o voo de fecundação, né, para retornar para a colmeia. O que é que acontece muitas das vezes? Ela não consegue retornar, tem um problema lá, o passarinho come, ou cai a lagartixa come, ou tem um problema de localização, ela não consegue retornar para a caixa. O que é que acontece? A caixa fica sem rainha. E aí o apicultor ele acaba perdendo tempo e perdendo produção de mel, justamente porque por falta de, digamos assim, de manejo, né, que é necessário. Renilton, qual é a época ideal para fazer o desenvolvimento do enxame? Bom, o desenvolvimento do enxame é qualquer época, não tem época do ano específica, né? O desenvolvimento do enxame é você fazer com que aquele enxame se desenvolva, cresça para produzir. Se eu capturei a época boa de florada, não vai precisar entrar com alimentação, né? Mas vai precisar eu estar colocando cera, né, manejando ele para ele se desenvolver. Se for na época seca, eu preciso entrar com alimentação artificial, né? Então assim, o objetivo do desenvolvimento do enxame é justamente isso, você trabalhar aquele enxame para ele chegar em ponto de produção. O que é que acontece? A nossa região, ela tem a época, não se tem aquele tempo específico para chover, né? Aquela data correta. Aí o que é que acontece? Chove, a florada vem linda, maravilhosa, 30 dias, seca de novo. Pronto. Se o apicultor tiver com aquelas caixas preparadas, né, para produzir mel, ele vai conseguir pelo menos ter uma colheita de mel. Mas se essa abelha tiver tudo fraca, né, tudo pequena, o que acontece? A florada vem, vai ajudar só a desenvolver o enxame, mas depois de 30 dias acaba e o apicultor vai ficar sem nada. Então por isso que tem que manter as abelhas sempre num pantamarzinho, numa forma assim que esteja pronta para produzir. Então minhas abelhas estão alimentadas aqui, estão todos com crias. Se chover hoje, amanhã ele já começa a colocar mel, né? Um exemplo. Então assim, o que importa é justamente o estado que sua colmeia está, né? Se ela não tem, dentro do processo biológico, ela não tem todas as funções que existem, né? Todas as nutrizes que são suficientes para o enxame produzir, todas as abelhas operárias. Então se o enxame está fraco, a rainha ruim, não vai ter mel. Então por isso que tem que organizar, né,
para elas manter sempre um padrão correto de produção. Então, pessoal, nós finalizamos nossa quarta videoaula, onde falamos sobre a questão do desenvolvimento de enxame. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.